os planos de Deus. Amém. Eu vou falar baseado lá no livro de 1 Samuel, capítulos 9, 10 e 11, que conta o início da história de Saul. Como diz lá, né, iniciando no capítulo 9, Saul, filho de Quis, que era um homem rico e influente, era da tribo de Benjamim e do clã de Matri. Saul era um homem do campo, ele cuidava dos negócios do pai, mas sempre com bastante responsabilidade. Certa vez, as jumentas extraviaram-se, e aí Quis, que era o pai de Saul, rapidamente mandou que Saul escolhesse um servo e fosse atrás das jumentas. E aí, tanto Saul quanto o servo caminharam por 3 dias por todo o território de Benjamim, e nada de encontrar jumentas. Uma preocupação em restituir ao pai e à família as jumentas, porque elas eram parte dos bens que tinham ou que contribuíam com o sustento da família, eles caminharam muito, mas por todas as regiões ali próximas, ali no território de Benjamim, perguntando a todos sobre aqueles animais. Chegando no distrito de Zuf, Saul questionou seu servo dizendo: vamos voltar. A essa hora meu pai deixou de se preocupar com as jumentas e deve preocupar-se conosco. Mas o servo sabia que próximo àquela cidade, um homem de Deus muito usado, chamado profeta Samuel, estaria ali. E ele era muito respeitado. As pessoas diziam que tudo o que ele dizia acontecia porque ele era muito usado por Deus. E o servo continuou, e dizendo: quem sabe ele não nos aponte onde estão as jumentas? Saul tinha bastante responsabilidade com os bens da família. Com certeza as jumentas representavam grande parte dos seus bens, pois já estavam há mais de dias à procura delas. E a procura, aquela ansiedade, tudo isso tocou o coração de Saul, o que fez ir procurar o profeta para que ele desse um norte ou uma direção. Quando a gente lê a palavra de Deus lá em Romanos 8, 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é exatamente isso, todas as coisas contribuem para o nosso bem, principalmente os problemas, as perdas, os sofrimentos e as preocupações. Se Saul não tivesse com esse problema, talvez jamais sairia de dentro da sua casa ou de dentro dos seus afazeres no campo. Mas o detalhe é que não sabemos dos planos de Deus para nós. A Bíblia, lá em 1 Coríntios 2,9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E os planos de Deus para nós são muito mais altos que os nossos, jamais passaram pela nossa mente ou coração, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Saul e o seu servo saíram em direção à cidade onde estava aquele homem de Deus chamado Samuel. No caminho encontraram alguns jovens que lhe mostraram o caminho. Ao entrarem na cidade, Saul vinha diretamente na direção deles. Como são as coisas de Deus, né? E como Ele prepara tudo. Observem a diferença de uma pessoa que anda com Deus. No versículo 15 e 16 do capítulo 9, lá de 1 Samuel, olha só o que aconteceu. Samuel relata que no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado a ele esse ocorrido. Diz assim: amanhã, por volta dessa mesma hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo, e ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. E mais que isso, quando Samuel viu a Saul, o Senhor mais uma vez confirmou e disse: esse é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Deus é um Deus que fala e que direciona os seus servos. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele fala nos dias de hoje conosco. Mas é preciso ter uma vida comprometida com Ele. Assumir esse compromisso de ter uma caminhada com Deus. Samuel então disse a Saul que subisse ao altar porque comeria com ele, mas só o deixaria partir na manhã seguinte. Disse também que não se preocupasse com as jumentas, pois elas já haviam sido encontradas. Disse também que tudo que é mais precioso em Israel pertenceria a ele e a sua família. Saul ficou ali, pensando: como assim tudo que de mais precioso em Israel vai pertencer a mim? Logo eu, Saul, que sou da menor tribo de Israel,
e do clã mais insignificante que tem dentro da tribo de Benjamim. E às vezes pensamos assim como Saul, mas como é que Deus vai mudar a minha situação, vai mudar a situação da minha vida se eu tenho tal problema, a minha família tem tal dificuldade? E a gente começa a elencar todos os nossos problemas, dificuldades, preocupações e medos. Mas o que eu tenho para dizer para você hoje é que não menospreze o poder de Deus. Ele não é homem como nós. E quando ele faz e quando ele promete, realmente as coisas acontecem. Ele é dono de tudo. Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu lugar de honra dentre todos os convidados. Imagine você chegar numa cidade em que você não conhece ninguém. Chega lá o profeta, que é o homem de Deus, fala para você que além de você receber o melhor de Israel, ele ainda te convida para se alimentar com ele, te coloca num lugar de honra perante todos os convidados que estão ali. E foi isso que ele fez. E além disso, ele ainda tinha reservado o prato principal para Saul. E ele pediu para o cozinheiro, pegue lá o prato reservado que é para ele. Então ele foi honrado naquele momento sem saber porquê ou como. E ao romper do dia, Samuel falou a Saul que tinha uma mensagem da parte de Deus para ele. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. E o Senhor tornou Saul o primeiro rei do povo de Israel. Sim, queridos, há 3 dias atrás ele cuidava de jumentas, cuidava do rebanho dos pais. E 3 dias depois, como era o plano de Deus, ele foi ungido rei de Israel. Pensa a diferença disso. Mas é assim, os planos de Deus são assim. Realmente são coisas que não alcançaram o nosso coração, tem tempo certo e acontecem na hora de Deus. Deus pensa em todos os detalhes e sustenta os seus servos em tudo. Imagino que Saul deve ter ficado preocupado. Como assim, né? Agora eu me tornei rei de Israel? Após Saul ser ungido, ele continuou, o próprio Samuel, o profeta Samuel, continuou a dar o recado de Deus para ele. E o recado era assim: para acalmar o coração de Saul quanto à preocupação que ele tinha em encontrar as jumentas, Samuel disse: você encontrará 2 homens que lhe dirão que as jumentas haviam sido encontradas. Quanto à preocupação do sustento físico dele, porque ele ia voltar e eram 3 dias de viagem, falou mais alguma coisa: você encontrará 3 homens, e dentre esses 3 homens, 3 levarão cabritos, 3 levarão 3 pães e uma vasilha cheia de vinho, e estes lhe oferecerão 2 pães. Agora, quanto ao sustento espiritual, ele ainda falou: você encontrará profetas descendo do altar. E nesse momento, o Espírito de Deus se apossará de você e lhe fará um novo homem. Para que a preocupação? Deus às vezes dá uma coisa para a gente que a gente não imaginaria nunca, ou acha importante demais que a gente não fosse capaz. Mas olha o que Deus fez na vida de Saul. Ele simplesmente cuidou de todas as áreas, área física, as preocupações dele, principalmente a espiritual. Ele falou: o Espírito Santo do Senhor se apossará de você e você se tornará um novo homem. É Deus quem faz transforma a gente e que faz com que a gente chegue e possa alcançar esses novos lugares que estão dentro dos planos dele para nós. E ainda disse: assim que os sinais se cumprirem, faça o seu melhor, pois Deus estará com você. E assim como foi dito, se cumpriu. Deus não só mudou completamente a vida de Saul, como lhe deu sustento em tudo. Ele foi cheio do Espírito Santo para profetizar e ter direcionamento divino para guiar o seu povo, o povo de Deus. Com os outros sinais, Deus mostrou a ele que cuida de tudo, com as necessidades físicas, com as nossas preocupações. Basta lançar todo esse fardo sobre Deus, pois Ele tem domínio de todas as coisas. Deus pode mudar a nossa vida completamente e realizar o seu plano em nós. Não se preocupe, Ele nos dará sustento em tudo o que Ele fará nas nossas vidas. De cuidador de jumentas a rei de Israel. Esse é o Deus que atua pelos seus servos. Mas Saul, no início, como todos nós, teve medo. Nada mais normal para alguém que de uma hora para outra torna-se rei.
Quando Samuel reuniu todas as tribos de Israel lá em Mispá, para que o próprio Deus mostrasse a seu povo o rei, ele foi escolhendo. Primeiro ele escolheu a tribo de Benjamim, depois ele escolheu o clã de Matri e por final escolheu a Saul. E o que aconteceu? Onde que estava Saul? Ninguém achava Saul. Saul estava escondido entre as bagagens. Mas Saul orou mais uma vez e Samuel orou mais uma vez e retiraram Saul lá do meio das bagagens e todos viram quem era o rei de Israel. Mas mesmo assim, Saul voltou para Gibeá, sua casa, acompanhado de guerreiros sim, porque Deus tocou no coração daquele povo para que ele fosse para casa acompanhado de guerreiros. Mas mesmo assim, Saul voltou a cuidar do rebanho do pai. Ele tinha recebido a unção, todos os israelitas sabiam que ele era o rei, mas ele voltou para a casa do pai. Mas o plano de Deus é certo. E aí o que aconteceu? Gente, sempre no meio das dificuldades e quando a gente coloca as nossas dificuldades perante a Deus, é a hora que ele entra e muda tudo. Muito bem, Saul voltou para Gibeá e foi cuidar do rebanho do pai. O que aconteceu? Os amonitas cercaram a cidade. E aí estava lá Saul voltando com o rebanho e aí contaram para ele: olha, o pessoal de Jabes está muito aflito. Mas por quê? Por que esse pessoal está muito aflito? Porque os amonitas cercaram a cidade, disseram que vão matar todo mundo. E agora? Nesse momento, o Espírito Santo de Deus tomou Saul. E quando o Espírito Santo de Deus tomou Saul, lhe deu coragem e estratégia para fazer aquilo que era devido. E aí o que aconteceu? Saul, tomado por Deus, fez toda a estratégia e conseguiu derrotar todo o povo dos amonitas. Os únicos que sobravam, eles fugiram com medo. E aí todo o povo de Israel conclamou Saul como rei. Eles gritavam: viva o rei, bradavam de alegria porque eles viram ali a atitude, o que é um homem tomado verdadeiramente por Deus. E é isso que vai acontecer nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que está passando pela dificuldade, mas é isso que Deus vai fazer para poder te colocar num local de destaque. Isso se a gente entregar o nosso fardo perante a Ele e confiar de que Ele vai fazer. E foi isso que Saul fez. Ele estava tanto com medo que ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Não, eu vou para casa e vou cuidar do gado do meu pai. Mas Deus falou: não é isso que eu quero de você. E aí, quando ele voltou e soube o que acontecia com Jabes, e o Espírito Santo tomou ele teve consciência da sua responsabilidade e seguiu os desígnios de Deus, seguiu a orientação de Deus e conseguiu derrotar todo aquele povo e tornou-se o rei verdadeiro de Israel. É verdade, Deus tem planos e realmente são infinitamente mais altos que os nossos. Mas não se preocupe, Ele irá nos sustentar em tudo, assim como Ele sustentou a Saul. As dificuldades virão e elas têm que acontecer para que aprendamos a confiar em Deus. Mas tenha sempre a certeza de que Ele nunca, nunca vai nos abandonar. Confie e busque os planos de Deus para a sua vida, porque só isso trará alegria real ao seu coração. Deus abençoe.